Se você recebeu uma ação trabalhista em 2020, declarou esse valor em 2021 e não recuperou nada, ou pior ainda, pagou mais imposto de renda na hora de declarar, esse vídeo pode colocar milhares de reais de volta no seu bolso. Agora, se você foi daqueles que nem declarou porque achou que não devia de declarar, ou que foi cobrado pela Receita Federal e acabou fazendo parcelamento, confessando a dívida, presta muita atenção no que eu vou te revelar aqui. Mas já fica atento, porque no final desse vídeo eu vou mostrar para você o caso real de um cliente que nós fizemos a retificação da declaração dele do ano de 2021. Fizemos em maio deste ano e ele já vai receber no próximo mês agora, em setembro, a restituição que hoje atualizado o valor está em torno de R$73 mil. Então fica atento, porque se você recebeu uma ação trabalhista em 2020, ainda dá tempo de você buscar um imposto, até 100% do imposto que ficou retido sobre o seu processo. Considerando que a gente tem aí mais 3 meses para findar praticamente esse ano, então você ainda tem tempo de buscar o imposto que ficou retido no seu processo, como nesse caso que nós vamos mostrar aqui no final desse vídeo. Meu nome é Daniel Lima, eu sou advogado e sou especialista em recuperação de imposto de renda. Isso mesmo, imposto de renda que fica retido em processo trabalhista, processo previdenciário e sobreprecatório. E nesses últimos 17 anos que eu venho atuando nessa área, já recuperei mais de 47 milhões para mais de 4 mil contribuintes. Isso, 47 milhões de imposto de renda que estavam retidos em processos judiciais de forma indevida. Mas antes de continuar, já peço a você que se inscreva nesse canal para continuar recebendo notícias de como recuperar, de como não pagar mais dinheiro de forma indevida para a Receita Federal. Então, convido você, inscreve nesse canal e ativa o sininho para continuar recebendo mais vídeos, mais assuntos sobre isenção e recuperação do imposto de renda. E se você ficar até o final desse vídeo, vai descobrir exatamente o que foi feito para esse nosso cliente que vai receber em menos de 90 dias R$73 mil que foi retido de imposto indevidamente no seu processo trabalhista. Olha só uma estatística que vai chocar você. Nos últimos 5 anos, mais de 17 milhões de processos trabalhistas foram encerrados no Brasil. E nesses processos ficaram retidos mais de 3 bilhões de reais. Isso mesmo, mais de 3 bilhões de reais retidos em processos trabalhistas nos últimos 5 anos. Mas aqui está o grande problema, que a maioria dos contribuintes, pessoas que recebem essas ações na justiça, nem sabe que pode recuperar. Talvez você que esteja aí desse lado, recebeu uma ação trabalhista e nem imagina, ou até o seu advogado, o seu contador falou que você não tinha ou não tem nada a recuperar. Pois é, fique sabendo, muitos acabam pagando mais imposto na declaração do imposto de renda ou pagaram mais imposto na declaração do imposto de renda quando deveriam recuperar e às vezes recuperar até 100% do imposto que ficou retido no processo. Mas me diz, veja se você se identifica com algumas das situações que eu vou colocar aqui. Primeiro, você recebeu uma ação trabalhista no ano de 2020, declarou esse valor do imposto de renda em 2021, não recuperou nada desse imposto que ficou retido no seu processo, ou pior, pagou mais imposto na hora de fazer sua declaração do imposto de renda do ano de 2021, ou então você não declarou esses valores porque entendeu ou porque seu advogado falou que não precisava declarar porque já tinha sido retido o imposto de renda no processo? Ou você recebeu uma cobrança da Receita Federal por ter declarado errado e aí foi intimado, não atendeu, não soube atender devidamente a Receita Federal e recebeu uma cobrança da Receita com mais imposto de renda para ser pago? Ou você não declarou esses valores porque entendia que não precisava, uma vez que já havia sido retido o imposto no processo, e aí acabou sendo cobrado pela Receita Federal e como não sabia como fazer, acabou confessando a dívida e fazendo um parcelamento junto à Receita Federal? Então, se você se identificou com alguma dessas situações que eu coloquei aqui, você provavelmente está perdendo dinheiro. Isso mesmo, está perdendo dinheiro. E o pior, se você recebeu a ação em 2020, o prazo está se esgotando. Você tem até o final desse ano para buscar esse seu direito.
esse direito nasceu de algumas mudanças de normas legais. Para você entender um pouco esse direito, eu quero informar para você que isso daí veio de algumas mudanças de legislação, né, e de normas legais, normas da Receita Federal também. Né? Em 2010, houve a mudança do Código Civil, que aí trouxe, né, a isenção do imposto de renda sobre os juros de mora. E por conta da legislação, também ninguém se atenta, ninguém acaba levando em consideração que na norma legal ainda prevê a dedução de honorários advocatícios pagos de todos os custos que você utiliza para se beneficiar de receber esses valores da ação. Então, custas processuais, perito que você paga, advogado que você paga, você também pode se utilizar também para fazer com que isso traga um benefício de restituição de valores. Então tem uma série de consequências, uma série de coisas que vieram alterando, que fazem com que você tenha esse direito de receber a restituição dos valores que foram retidos dentro do seu processo. E a maioria das pessoas, na hora de declarar, não toma esse conhecimento, não toma esse cuidado de aplicar esse direito, né, dessas leis, dessas instruções normativas para fazer valer esse direito. Consequentemente, acaba apresentando a declaração de forma errada. Por quê? Porque não tem, a maioria das ações trabalhistas não tem informe de rendimentos. Mas já quero dizer aqui que mesmo que houver informe de rendimentos, e algumas empresas ainda fornecem, se você declarar conforme o informe de rendimento, pode ter certeza que você não recupera 1 centavo do imposto que ficou retido no seu processo. Você não vai pagar mais nada, mas também não vai recuperar nada. Agora, tem muita gente que não sabe o que fazer, acaba pegando o valor líquido que recebeu, né? O advogado já tirou a parte dele, passou o líquido para você, aí você vai lá, pega o líquido, deduz novamente advogado, deduz perito, deduz aquilo, aplica a instrução normativa, quer dizer, de forma totalmente irregular. Aí o que acontece? A Receita Federal glosa, manda intimar, aí vem um auditor, faz uma análise, acaba fazendo a análise errônea, porque muita gente fornece muitos documentos para o auditor, né? Não fornece os documentos essenciais para o auditor se perde na análise e aí a maioria das pessoas acaba recebendo uma cobrança e ainda uma cobrança com multa de 75% e ainda correção do Selic. A pessoa fica sem saber o que fazer, ninguém consegue auxiliar e aí vai lá porque a Receita fala que vai botar o nome do contribuinte no cadastro de inadimplentes e aí a pessoa já fica com medo de que vai ser tomada a casa. Isso é muito comum, por incrível que pareça, muita gente ainda acha que vai perder a casa por causa da Receita Federal, né, por causa da irregularidade junto à Receita Federal, e aí acaba confessando a dívida e fazendo um parcelamento. Então eu quero dizer para você, ainda já fique atento, porque mesmo que você tenha confessado a dívida e feito um parcelamento, ainda você tem a potencialidade de anular tudo isso e ainda reverter para buscar parte do imposto que ficou retido. Mas o que eu quero também trazer aqui, alguns erros que são muito comuns de acontecer para quem recebe uma ação trabalhista e vai declarar. Então, eu já vou começar aqui, vou mostrar apenas 4 erros que são comuns para quem acaba declarando o imposto de renda de uma ação trabalhista. Então vamos lá. Primeiro erro, confundir o número de meses. Isso mesmo, tem muita gente que acaba fazendo a declaração do imposto de renda, mas pega o processo que durou 10 anos e aí acha que 10 anos são 120 meses e aqui informa para a Receita Federal que essa ação se refere a 120 meses. Lógico, o sistema da Receita Federal, para quem não sabe, ele tem uma lista, a Receita Federal tem uma lista bloqueio. E por que a lista bloqueio? Porque muita gente fica preso na lista bloqueio justamente por causa da informação errada do número de meses. Porque o sistema da Receita Federal, se você abrir o número de meses, colocar na hora da declaração como rendimento recebido acumuladamente e abrir exclusivo na fonte e abrir lá o número de meses, você consegue colocar até 999 meses. O que acontece? O sistema da Receita Federal não tem como identificar se você colocou correto ou não. Lógico, quanto maior o número de meses, mais você vai restituir. E às vezes a gente está fazendo um vídeo aqui falando para você, talvez você tenha feito errado sua declaração, né? E a pessoa acha que está tudo certo.
e às vezes até muito, eu recebo aqui, e já vou falar o caso que acontece muito aqui no escritório. Muita gente me procura para saber se tem direito à restituição. E aí, quando eu faço uma análise do caso, aí eu vou lá e falo para a pessoa, você tem 50 mil a recuperar. Aí a pessoa fala, mas o meu contador fez e na minha declaração está dando 87 mil reais. E tá tudo certo. E aí eu falei, bom, então tá bom. Continua com o seu contador fazendo o serviço. E depois a pessoa acaba voltando aqui. Sabe por quê? Porque o contador fez errado. Acabou informando o número de meses errado. Como eu estou falando aqui. Isso é muito comum. Segundo erro, que é muito comum acontecer. E isso entra nisso que eu falei agora também. A pessoa me procura e eu vou identificar, falo, olha, você declarou o INSS da empresa como se fosse seu. Normalmente o INSS da empresa é sempre um valor alto. E aí faz com que você recupere. E muita gente que me procura fala, esses dias mesmo uma pessoa me procurou, falou, eu fiz aqui a declaração, meu contador fez, ele lançou o valor do INSS, eu estava recuperando. Mas eu fiquei preso na malha. E aí depois fui analisar alguns vídeos, alguns lugares e identifiquei que eu não poderia ter lançado o INSS da empresa como o meu. Só que aí zerou. Então, aí, quer dizer, a pessoa ainda assim que você fala, mesmo assim, mesmo que você não utilize o INSS da empresa, pagou o imposto de renda na sua declaração trabalhista, você tem direito de recuperar. Então, quer dizer, lançou o valor errado, de número de meses, lançou errado, INSS da empresa, 2 casos já, dois casos que acontecem muito corriqueiramente e as pessoas deixam o trâmite todo da Receita Federal seguir, e aí vai seguindo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não recebe notificação, não recebe nada, aí recebe uma intimação da Receita para apresentar documentos, ou recebe uma notificação da Receita já com uma cobrança. Então, quer dizer, fique atento. Se você apresentou a documentação, número de meses, pelo tempo da sua ação, se você informou o INSS da empresa, ainda dá tempo de retificar. Então já fica aqui uma dica para vocês. Terceiro erro muito comum, um erro muito comum que acontece é não analisar o processo antes de apresentar a declaração. Muita gente não sabe, mas existem muitos cálculos dentro do processo, e aí dentro do processo você tem o cálculo inicial apresentado, o cálculo da reclamada, cálculo do perito, aí vai lá para o tribunal reforma, modifica a decisão, aí todo mundo apresenta novos cálculos, aí de repente você vai lá na frente do processo, tem uma atualização do cálculo, depois nova atualização do cálculo, aí você levanta uma parte num ano, outra parte no outro ano, e aí não sabe como declarar, acaba juntando tudo isso num balaio de gato, apresenta para a Receita Federal, logicamente, e acaba pagando imposto na declaração. Então, você sempre tem que se basear no último laudo homologado pelo juiz, tá? Mesmo que depois tenha uma atualização, o menos pior é você utilizar o laudo homologado pelo juiz como base para você fazer a sua declaração. E não ficar buscando de tudo quanto é forma, ali, aqui e tal. Normalmente até o seu advogado acaba prestando contas para você e aí ele põe todo o valor atualizado, mas não bate com nada com aquilo que está dentro do laudo, porque tem advogado que cobra sobre o valor bruto, os honorários, o valor bruto da ação, e aí ele cobra sobre o todo, sobre o imposto, sobre o INSS do reclamante, sobre multa, sobre os valores da ação, e tem um advogado que cobra sobre o líquido, só apenas aquilo que recebeu. Então, você não é muito parâmetro a prestação de contas dos advogados. Normalmente você acaba fazendo aquilo e aí depois você junta uma documentação que não bate, quer dizer, nenhum auditor consegue identificar o que está acontecendo. Então, esse é um erro muito comum também. E o quarto erro é você ficar efetivamente esperando a Receita Federal te intimar. Embora a declaração do ano de 2025, se você recebeu em 2024 e apresentou, você só vai poder juntar a documentação em 2026, mas se você recebeu de outros anos, não perde tempo não, entra na Receita Federal, vai antecipar a documentação. Por quê? Quanto maior o tempo, se algo tiver errado, a cobrança de juros e multa fica muito maior. Mas lembrando, quanto mais rápido você resolver, por que mais rápido resolver? Porque mesmo que assim um auditor analise errado, você ainda consegue reverter isso mais rapidamente,
e, se for o caso, até judicialmente, mas você também não perde tempo, né? Porque você imagina você ficar 4 anos para ter uma decisão, aí você ter que recorrer, mais 4 anos de recurso interno na Receita, aí depois para você ter que entrar na Justiça, e aí sabe-se lá quanto tempo vai levar na Justiça. Então nós já estamos falando aí quase 10 anos. Então esse é um outro erro também. Não espere. Tem a documentação, não tem? Pede para o seu advogado ou vai buscar um auxílio de alguém e apresente a documentação de forma antecipada, tá? Fica a dica aí. Agora aqui, eu vou falar uma coisa que é muito importante, que é de crucial importância para você. Você que recebeu uma ação, você tem 5 anos a partir do recolhimento do imposto para viabilizar a recuperação desse imposto de renda. Isso. Se o seu imposto de renda foi retido em 2020, você ainda tem tempo. Nós estamos agora no final, entrando para o último trimestre de 2025. Você ainda tem tempo. Se você não declarou, dá para declarar, mesmo que pague multa, ainda assim você vai recuperar um belo dinheiro, não vai interferir a multa. Se você declarou errado, pagou imposto de renda no processo, pagou mais imposto de renda na declaração, ainda dá tempo de rever e reverter. Como eu mencionei aqui, vou falar agora, vou trazer aqui o caso do cliente que em menos de 90 dias ele já está na fila de restituição e com a restituição corrigida pela Selic. Então ela é corrigida desde maio de 2021 até a hora do pagamento. No caso aqui vai ser setembro. Então você imagina a correção de Selic, para onde vai. Então, quer dizer, praticamente mais 50% do valor do que ele teria direito de principal de restituir, com mais 50% do valor de correção. Porque ele tomou consciência através de um vídeo, me procurou, fizemos uma análise, identificamos o erro, ele tinha lá restituído R$700 e vai recuperar agora algo aproximado em torno de R$73 mil, tá? Principal de recuperação 50 e poucos mil reais. Então, como eu falei aqui, há essa oportunidade de ouro para você que recebeu ação em 2021, teve o imposto retido da ação em 2021, não declarou errado, é oportunidade de ouro. E por que de ouro? Porque a Receita tem 5 anos para fazer análise. Nós estamos falando de um caso de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, ela tem até o final de 2025 para fazer análise. Lógico que isso daí pode ser postergado, pode ser passado, mas os casos que eu estou entrando de 2021 estão sendo analisados de forma prioritária. Então, a oportunidade de ouro para você que não recuperou nada, que você que pagou mais imposto, você que foi cobrado pela Receita, confessou a dívida, já é um pouquinho mais complexo, porque tem que entrar com uma ação judicial para anular. Então, você também tem um prazo aí para entrar com essa ação. E aí você tem que identificar qual é o mês, no caso, para fazer judicialmente, você tem que identificar qual é o mês de retenção do imposto. Para efeito de retificação da declaração, não importa o mês, mas para efeito de ação, sim, a data da retenção do imposto de renda. Se passou de 5 anos, sinto muito, não tem mais o que fazer. Mas se tiver dentro dos 5 anos, ainda dá tempo de entrar com uma ação para anular e reverter essa cobrança que a Receita fez e que você confessou e talvez tenha parcelado a dívida. Então, se esse vídeo está sendo útil para você, já convido você a compartilhar com mais pessoas. Imagina quantas pessoas, olha lá que eu falei, 17 milhões de pessoas receberam processo trabalhista nos últimos 5 anos. 3 bilhões de imposto de renda ficou retido nesses processos. Então, certamente, se você compartilhar, muita gente pode ainda se beneficiar. Por que eu estou falando isso? Muita gente que acaba recebendo esse dinheiro aqui com a gente, no final, quando recebe esse valor, chega pra gente e fala: puta, que maravilha, doutor, consegui agora eu vou conseguir terminar a casa do meu filho, vou conseguir concluir a reforma da minha casa, vou conseguir comprar um carro novo, vou conseguir pagar umas dívidas. Então, tem muita gente precisando disso. Se você achou que esse vídeo tem uma importância, compartilhe, não deixe ele parado só para você. Mas agora, enfim, chegou o momento que eu falei, né, que eu ia trazer um caso de um cliente que recebeu uma ação no ano de 2020 e nós fizemos a apresentação da declaração no mês de maio e demos entrada na documentação e agora em setembro
a pessoa já vai receber, já está agora em agosto, já está na filha de restituição, só não vai receber nesse dia 29 de agosto, porque a liberação foi feita depois do dia 15 roda o lote, então foi feito dia 18, então fica para o próximo mês, né? Lógico, se o governo tiver querendo pagar a restituição, ele vai receber no próximo mês, mas já está em fila de restituição e isso é o que é a grande importância. Eu vou trazer aqui o caso, eu vou até mudar a tela aqui, tá? E eu vou mencionar aqui, o nome dele é João, né? E é um nome fictício que é para a gente preservar a identidade do cliente. Na verdade, ele recebeu uma ação trabalhista no ano de 2020, teve um valor substancial que ele recebeu e teve um valor de aproximadamente 160 mil de imposto retido. E no trabalho que nós fizemos para ele, a gente está recuperando um valor de principal que hoje está perfazendo algo em torno de 73 mil reais. Mas vamos lá, né? Então vamos lá, olha aqui. Primeiro caso, ele entregou a declaração dele em 30 de maio de 2021. E aí ele recuperou R$582. Não sabia que ele tinha o direito. Aí agora, em 13 de maio de 2025, nós fizemos a retificação da declaração dele. Como? Buscando esses direitos que eu mencionei lá, né? Ele pode se beneficiar da verba dos honorários do advogado, do perito, de custas, se beneficiar da aplicação da instrução normativa da Receita Federal, né? Dentro do processo ainda tem algumas outras características que tem que ficar muito atento, porque num processo, muitos cálculos que são feitos na justiça, eles acabam corrigindo, né? Eles acabam aplicando a retenção do imposto de renda somente sobre o principal, mas depois eles fazem uma correção, juntam tudo num pacote e aplicam mais imposto de renda, só que aí estão aplicando sobre juros novamente, quando não deveriam. Então tem vários, cada processo tem uma característica diferente. Mas olha aqui o que aconteceu com esse cliente. Como eu disse, ele apresentou aqui em maio, né? Ele apresentou em 30 de maio de 2021, tinha R$500, nós retificamos com base nos cálculos que nós fazemos em cima daquela documentação do processo, nós retificamos em maio de 2025. Olha a declaração, 2021, foi entregue em maio de 2025. O valor principal de restituição, 51.146,72. Corrigido isso hoje, né, que vai ser corrigido de maio, né, ele vai aplicar em maio, vai deduzir o valor que ele restituiu de R$500 e aí vai aplicar a correção do Selic de maio de 2021 até agora, setembro, que vai ser a época do pagamento. Então vai para R$73 mil. Agora você imagina que isso daí poderia estar acontecendo com você, se você recebeu uma ação em 2020, declarou, não recuperou imposto nenhum do imposto que ficou retido no seu processo, como o João aqui, que nos procurou por causa de um vídeo, tá aí o vídeo mostrando para você, lembrando que a oportunidade é agora, não dá para pensar muito. Você tem setembro, outubro, novembro, comecinho de dezembro talvez para dar entrada na retificadora e aí conseguir apresentar a documentação em tempo, porque 2022 você já não recupera mais esses valores de imposto que ficou retido no ano de 2020. Então, os últimos 3 meses para você recuperar. Olha aqui, o auditor, como eu falei, liberou dia 18, tá aqui, ó, dia 18/8 de 2025. Liberou 18/8 de 2025. Então, como eu mencionei, né, se você fizer corretamente, você pode buscar, como o João aqui, que em tempo, né, ainda conseguiu, em menos de, 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho, 13 de agosto, dia 18 de agosto, foi feito a liberação. Vou voltar a tela aqui para mim, né? Então vamos lá. Então você vê aqui no caso, 13 de maio apresentou a retificação, 13 de junho, 13 de julho, 13 de agosto, 3 meses, dia 18 de agosto, o auditor fez a liberação, né, com base na documentação que nós apresentamos, e agora ele vai receber a restituição no próximo mês, que vai ser em setembro, com a correção do Selic, e que vai dar algo em torno de R$73 mil. Então, se você pagou, recebeu uma ação trabalhista em 2020, pagou imposto de renda e não recuperou nada, tá aqui um caso para você
para você identificar, entender que é possível recuperar. Então, quando alguém fala para você isso não existe, existe. Está aqui a prova e são, né? E a prova que eu tenho são os mais de 4.700 clientes que já recuperaram mais de 47 milhões de imposto de renda retido indevidamente nos seus processos trabalhistas. 17 milhões de contribuintes que receberam ação nos últimos 5 anos, 3 bilhões de imposto retido na Receita Federal. Até quando você vai ficar aí dormindo e deixar esse dinheiro para o governo? Mais uma vez, convido você, ative o sininho desse canal para continuar recebendo novos vídeos. Espero que tenha gostado. E se você se enquadra em alguma das situações que eu coloquei aqui, põe aqui nos comentários, né? Escreva, põe nos comentários. Tem alguma dúvida? Põe nos comentários. A gente vai responder, como eu tenho respondido para todos que têm feito comentário no meu canal. Até o próximo vídeo.